Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software S2 Gerente. Hoje a gente vai falar aí de um recurso novo que estará disponível aí a partir do release 23, que é a taxa de ocupação das pessoas. Bom, vamos lá então. Bom, no cadastro de atividades do processo, a gente já tinha, né, a informação do tempo padrão daquela atividade, né? E agora a gente tem duas outras informações aqui, que é a frequência, né, diário, mensal, né, com que frequência essa atividade é realizada, né, e quantas vezes nessa frequência, né. Então, eu posso ter, por exemplo, o tempo padrão de uma atividade lá, digamos aqui, análise de sistemas, é 10 horas, né, e eu faço ela 2 vezes por semana, então eu boto semanal 2 vezes, né. Posso, né, então, ou se eu faço só uma vez na semana, uma vez aqui. Porque o sistema vai, né, com isso, né, pegar essas horas, né, por semana e multiplicar pela essa frequência. Então são 20 horas por semana, né. No final o sistema vai transformar em horas por dia, né, porque a taxa de ocupação sempre vai ser diária ali da pessoa, né. Mas é isso que o sistema faz. Aqui a gente está falando de 20 horas, né. E assim a gente tem outros exemplos aqui, ó. 1 hora diária, né? Só vezes 1 vai dar 1 hora por dia. Só vale para as versões aprovadas também, né? O controle da taxa de ocupação. 150 mensal uma vez, né? Não tem como a pessoa executar mais que isso, né, durante o mês ali, né? 30 horas semanais uma vez também, né? Então, e assim por diante. Então, essa é a primeira configuração nova aí que tem, né, dentro do sistema. Já na parte de pessoas ali, a gente tem um campo novo também, que é a carga horária diária que aquela pessoa realiza na empresa, né? Então aqui embaixo vai ter assim, ó, carga horária. Aí é só colocar, né? Se não for informado isso aqui, né? Claro que ela é obrigatória, mas digamos, foi executar e tiver zerado ali, o sistema vai considerar 8 horas por dia, né? Então, com essa informação, quantas horas a pessoa trabalha por dia, qual que é o cargo dela, do cargo o sistema consegue puxar todas as atividades aprovadas daquele cargo, né? Com a frequência, tudo. E também a outra informação que a gente tem que vai ser considerado na parte dessa taxa de ocupação são os planos de ação, né? Então lá no plano de ação, a gente entrar aqui, a gente vai ver que tem o tempo estimado ali, ó. Vamos só aqui, ó, vamos entrar aqui no último aqui. Aqui a gente tem a pessoa que vai executar, né, o responsável, e aqui a gente tem o tempo estimado em horas, ó. Então também essas horas aí vão contar para se calcular ali a taxa de ocupação da pessoa, né? Bom, então esse recurso ele daí para ver essa taxa de ocupação, a gente vem gestão de pessoas, consultas, gestão de pessoas, e aqui a opção taxa ocupação pessoas. Só dar um OK aqui, o sistema vai calcular. O que ele vai calcular? Ó, ele vai repetir o nome da pessoa quando tiver todas as atividades. Então tu vai conseguir ver todas as atividades e planos de ação. No caso esse aqui tem um plano de ação que o sistema considerou para calcular a taxa de ocupação, né? Então depois eu volto aqui para a taxa de ocupação, vou só para o lado aqui. Então eu tenho o tipo, né, uma atividade, que seria lá do controle de atividades do processo, ou um plano de ação. O nome da atividade ali, né, o nome da ocupação, né, vou botar aqui assim, fazer assim fica melhor. Ó, então essa atividade aqui, desenvolvedor software pleno, 150 horas, né, mensal, frequência 1, né? Então o tempo de horas diárias disso aqui seriam 7,14, né? O que o sistema faz, né? O sistema considera que 252 dias no ano, 5 dias por semana ou 21 dias por mês, né? Então se a gente pegar aqui e calcular ali aquele exemplo ali, ó, a gente tem 21 dias vezes 8, né? Então a gente tem 168, né, horas por mês, né? Se tu pegar os 150
e dividir por 21 vai dar os 7,14 ali, ó. A gente até botou 4 casas ali para a questão de arredondamento, né? Então, né? E assim por diante, né? Na parte de plano de ação, ó, que são 100 horas lá naquele plano de ação, ele considera como se fosse anual, né? Como se fosse um projeto. Todas aquelas horas vão digamos, ser consideradas no ano, né? Porque a gente sempre considera a taxa de ocupação como se fosse no ano, né? Tudo que tem de atividades e plano de ação, o sistema considera como toda a capacidade, toda a disponibilidade, né, da pessoa no ano e todas as horas que ele tem em atividades e plano de ação, e com isso ele vai ter uma capacidade diária ali ocupada já, né? Então, aí são essas informações. E aqui no início a gente tem duas informações, né, que são bem interessantes aqui, ó. A primeira aqui é a taxa de ocupação diária. Então, ele está com 94% da sua ocupação diária, né? Claro, né, que tem uma aqui que é um plano de ação que vai acontecer em um determinado período, né? Mas com atividade ele tem, ele tem todos. Por isso que a gente colocou daí essa informação aqui, ó, taxa ocupação diária rotina. Esses 89% aqui, eles são só referente às rotinas daquela pessoa. Então ele tem praticamente 90% do seu tempo alocado já para todas as atividades do cargo dele. Daí aqui entra um plano de ação, né, vai aumentar um pouco ali, né, para 94, né. Claro que daí assim, às vezes assim, ó, 94 ele não chegou no 100%, mas pode dar um conflito aqui, teria que ver assim se no período que fosse concentrar muito essas 100 horas aqui num determinado período, ele vai ter que deixar de fazer as atividades ali do cargo dele, né? Então, mas você consegue controlar aqui o 100% da capacidade da pessoa, né? Nos outros aqui, né? Então um está com 89%, né, e aqui tem um que tem duas atividades, ó. Uma que é 1 hora diária, né? Então daí tem 1 hora, e o outro que são 30 horas semanais, né? Que dariam 6 horas por dia, né? 6 vezes 5, 30, né? Então, então ele tem, com mais uma diária, 7 horas, né? Então ele vai a 87%, né, da sua capacidade ali, né? Com base nas horas que ele tem lá, né? E com base nas atividades do processo. Então, com isso, a gente consegue ter uma noção, né, do quanto, né, a taxa de ocupação das pessoas dentro do sistema, né, com base nas atividades e nos planos de ação que estão alocados para aquela pessoa ali. É um recurso bem interessante aí para ficar monitorando, né, para alocar atividades, assim, não deixar sobrecarregar somente com atividades já do próprio cargo, e também balancear ali, né, os planos de ação ali para aquelas pessoas que têm maior disponibilidade, né? Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.